começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre ação penal privada. A Constituição determina que ela deve ser admitida em crimes de ação pública quando esta não for feita no prazo legal. E para falar sobre ação penal privada, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o promotor de justiça Fabiano Rocha, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Especialista em processo civil pela Universidade de Santa Catarina, ele é professor da Escola Superior do MPDFT. Seja bem-vindo, promotor. Eu queria que o senhor começasse explicando para a gente qual que é a diferença entre a ação penal privada e a pública. Inicialmente, obrigado pelo convite, de poder debater um tema essencialmente importante. Basicamente, o legislador, quando ele resolveu definir a ação penal em pública e a ação penal em privada, busca essencialmente vislumbrar um interesse subjacente. Determinados tipos de crime, determinadas infrações penais, interessam muito mais ao próprio ofendido, à vítima, do que necessariamente a uma intervenção estatal. Com isso, acaba se entendendo que deve-se deixar a oportunidade, basicamente, àquele que foi ofendido, para ver se ele tem um interesse em desenvolver uma ação penal contra o suposto criminoso, contra o suposto agente causador do crime. Então, quando se define uma ação penal privada, o faz basicamente voltado essencialmente a um interesse particular do ofendido. Porque em determinados tipos de delitos, acaba se percebendo que se o Estado fosse fazer uma intervenção direta nesses delitos, haveria até mais uma ofensa àquele que foi ofendido do que necessariamente uma proteção que se visa dele. Então, a diferença básica é que, para a ação penal privada, o ofendido promove essa ação pautado necessariamente no seu interesse. Para os demais casos, acaba se entendendo que é preciso que o Estado faça uma intervenção. Isso independe do consentimento ou não daquele que foi vítima. E também está aqui conosco a professora Soraya Mendes. Ela dá aulas de Direito Penal e Constitucional na Universidade Católica de Brasília. É mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Está concluindo o doutorado em Direito pela UNB, Universidade de Brasília. Seja bem-vinda, doutora Soraya. Eu queria que a senhora começasse dizendo para a gente se é comum ver casos de ação penal privada e quais são os exemplos práticos que a gente pode dar. Olha, primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, a doutor Fabiano, também essa oportunidade de conversar sobre esse tema, que também considero extremamente importante, até porque coloca uma temática muito maior de funções, inclusive do próprio direito penal na sociedade, que é um tema que me interessa bastante. Na verdade, nós temos alguns casos. A ação, em regra, ela é pública. Em regra, ela pertence, ela tem o seu impulso a partir do Ministério Público. Em alguns casos específicos, o legislador viu por bem deixar o ofendido a possibilidade de intentar essa ação. Alguns casos que eu posso citar como mais comuns, por exemplo, os crimes de dano. Necessariamente isso não se reflete num alto índice de crimes de dano, ou seja, de ações intentadas em relação a esses delitos especificamente. Ou seja, são alguns casos em que o ofendido vai tomar a iniciativa da ação e vai utilizá-la. Outros casos são completamente obsoletos, o Código Penal ele precisa, e está, claro, nesse momento sendo discutido, precisa passar por uma reforma. E, em alguns casos, a ação penal depende de autorização da própria vítima, como a gente já disse aqui. Era o que acontecia com a Lei Maria da Penha. Para ser colocada em prática, ela dependia de denúncia da mulher que tinha sofrido violência. Mas, por decisão do Supremo Tribunal Federal, agora quem souber do crime pode intervir. Em 2011, a Central de Atendimento à Mulher, pelo número 180, recebeu quase 2.000 ligações a cada dia. O Distrito Federal ocupa o primeiro lugar no ranking de denúncias. Pelo menos uma mulher é agredida a cada hora na capital do país.
A delegada da mulher em Brasília acredita que a Lei Maria da Penha, criada em 2006, provocou uma mudança no comportamento, tem dado mais coragem para denunciar e aumentou a segurança para as vítimas, que passaram a contar com mecanismos mais efetivos para punir os agressores. Hoje elas sentem que vão procurar a polícia e que vai ter um tratamento adequado, que isso vai ao judiciário, que vai gerar uma punição ao agressor, entendeu? Que antes existia uma espécie de um descrédito, que aquela denúncia fosse realmente punir de alguma forma esse agressor. O próprio agressor ele se via dessa forma. Muitas vezes aqui a gente vê alguns relatos em ocorrência em que as mulheres relatam que o homem falou assim para ela: eu só não quebro a sua cara porque hoje tem a Lei Maria da Penha. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance da lei. Por maioria, os ministros definiram que a representação da vítima não é mais essencial para dar início à ação penal. Os ministros entenderam que essa exigência acabava diminuindo a proteção constitucional assegurada às mulheres. Com a decisão da STF, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, o que evita a possibilidade de um crime ficar impune por medo. Às vezes a pessoa agredida fica com medo, né? De denunciar. E essa é uma maneira que, de qualquer maneira, ela fica protegida. Tem muito homem que gosta muito de bater na esposa e não importa se machuca ou não. Então, se tiver as outras pessoas poderem entregar, é a melhor coisa que acontece, que ela tem medo, né? Para esta consultora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMIA, com a decisão do STF, a violência contra a mulher passa a ser um problema de todos. Deixa de ser considerado um problema específico da pessoa que está sofrendo a violência e passa a ser considerado um problema da sociedade como um todo. Então, a pessoa que escuta, a pessoa que convive, o Estado, todo mundo passa a ter responsabilidade na continuidade do processo, na punição, na possível punição, no julgamento do agressor. Doutora Soraya, é importante realmente essa decisão para facilitar a punição? Absolutamente importante. Ela é um marco em termos de proteção àquelas, no caso, às mulheres que estão realmente numa relação de hipossuficiência, na relação conjugal, nas relações que se estabelecem entre homem e mulher. Ela é absolutamente fundamental também em outros marcos. A decisão do Supremo, no momento em que frisa o direito à proteção, ele coloca para a sociedade como um todo a responsabilidade por toda e qualquer agressão que se cometa. E também, sob a égide do Ministério Público, a responsabilidade de impulsionar essa ação. E isso é um reconhecimento do Estado. O Ministério Público, naquele momento, atua nesse sentido, portanto, como alguém que age em nome do Estado. O Estado brasileiro está reconhecendo que esta é uma questão fundamental. O sistema processual, ele traz uma classificação definida, que a ação penal, ela é pública, condicionada e pública incondicionada. E tem a chamada também ação penal privada. Essa ação penal privada, como já é esclarecido no início, ela é impulsionada pela própria vítima, com base no seu interesse particularizador, vamos assim dizer. Já a ação penal pública, quem dá início a essa ação penal é exatamente o Ministério Público. E aí diz que ela é incondicionada exatamente naquelas condições em que o Ministério Público toma a frente da ação, independentemente se há um consentimento prévio ou não da vítima. Já a ação penal pública condicionada, e no caso condicionada à representação, o promotor ele só vai dar impulso à ação penal desde que a vítima tenha oferecido uma representação ou desde que a vítima consinta com essa ação penal. A grande discussão aqui foi exatamente se o Ministério Público poderia fazer uma proteção da mulher diante de uma violência doméstica, independentemente do consentimento da mulher ou não. E aí eu acho perfeito exatamente a colocação da senhora, porque o promotor, na sua atuação prática, se deparava com várias situações em que a mulher ficava submetida a essa violência extremamente covarde, mas o promotor às vezes ficava angustiado, porque ele precisava exatamente de uma representação da mulher, de que a mulher falasse assim: promotor,
Eu quero que o senhor toque e que vá para frente. Exatamente. Eu quero que a ação penal continue. Eu quero a proteção. E aí o promotor ia. Mas havia, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, uma grande parcela de opiniões dos técnicos do direito, dos cientistas, né, de alguns tribunais, de parte dos próprios promotores, que eles sempre entenderam que, como a situação de violência doméstica é uma situação essencialmente grave e é, sem sombra de dúvida, um problema da sociedade, o promotor acabou entendendo, em algumas circunstâncias, que ele poderia tocar a ação penal porque não dependia da representação da mulher, não dependia da vontade da mulher. Se o senhor me permite, nós temos também já alguns estudos comprovando que existe um chamado ciclo de violência e que tem um certo tempo. Então, o tempo de ir, tomar a decisão, chegar à delegacia, registrar uma ocorrência, chegar até o judiciário e efetivar a representação que o doutor Fabiano explica, é um tempo suficiente para que houvesse toda um novo alinhamento, um novo acerto dentro da relação conjugal, o que necessariamente não significa estão pacificadas as situações. Pelo contrário, somente um amortecimento daquela situação de violência. E aí a importância fundamental de ir chegando esta notícia ao Ministério Público, o Ministério Público poder intentar essa ação. Por mais que alguns digam que isso significa uma certa perda de autonomia, na realidade, a proteção, e eu acho que o Supremo, nesse sentido, as decisões, elas foram bastante acertadas, nesse sentido, as falas dos ministros, as razões de decidir, no sentido de que precisamos efetivar a proteção. E não podemos esquecer que o Brasil ele tem um território muito vasto. E durante muito tempo, a mulher ela se viu submissa àquele odioso regime patriarcal. E diante desse regime patriarcal, diante dessa submissão, muitas vezes a mulher ela não tinha, né, ou como também não tem, uma autonomia no seu consentimento ou na sua vontade. O que o Supremo fez? Acaba desprezando, de certa forma, a vontade da mulher em prol de uma proteção social que a mulher precisa diante dessa violência. Exatamente. Mas existem casos em que, mesmo havendo denúncia, não são tomadas providências e aí pode ter início a ação penal privada? Na realidade, pode, né? Esse é um caso, a Constituição, o legislador constituinte, o Constituinte de 1988, viu por bem trazer para o campo dos direitos e garantias fundamentais, para o artigo 5º, tal como mencionado já de início, a possibilidade de ingresso pela vítima com a chamada ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, se o Ministério Público não tomar a iniciativa que é necessária para o intento da ação. O Ministério Público pode tomar diversas ações, oferecer a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito, requisitar novas diligências, mas alguma dessas ações deve ser adotada. E no próximo bloco você vai saber mais sobre a ação penal privada. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a professora de Direito Penal e Constitucional, Soraya Mendes, e o promotor de Justiça, Fabiano Rocha, do MP-DFT. No programa de hoje, estamos falando sobre a ação penal privada. Existem casos em que a ação penal privada é subsidiária da pública, o que só acontece quando o Ministério Público não age. Mas será que nas ruas as pessoas sabem qual é o papel do Ministério? A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. O Ministério Público, ele está para atender as pessoas, né? Obedecendo às leis, né? O Ministério Público é um órgão que fiscaliza e pune as pessoas, né? E também vai à procura de muitos fatos errados também de investigação. Qualquer problema que depender do Ministério Público, ele tem a obrigação de atender com urgência. O Ministério Público ele trabalha em defesa da sociedade, ele é um órgão que assessora, é primordial e essencial.
Doutora, pelo que a gente viu aí, as pessoas já sabem que podem recorrer ao Ministério Público quando precisam, né? Eu acho que esse é um dos grandes ganhos pós-1988, de disseminar a ideia de que se pode recorrer a algum lugar. Ou seja, no caso do Ministério Público, ainda não temos isso tão disseminado até pelas dificuldades estruturais com relação à Defensoria Pública também, que é um outro órgão importante, mas a preponderância do Ministério Público, seja nos termos que colocamos aqui mais processuais, mas em termos de efetivação de direitos e garantias, de possibilidade de aumento daquelas que são as necessidades básicas para uma verdadeira cidadania, isso é inegável, E a abertura do Ministério Público, com certeza, ela se coloca nesse contexto como algo fundamental. Poder procurar um promotor, uma promotora de justiça, o Ministério Público Federal em casos que envolvem inclusive coletividades, de direitos indígenas, de direitos envolvendo relações homoafetivas, por exemplo, isso tudo é muito importante. O campo de atuação do Ministério Público, ele é muito vasto. O Ministério Público, historicamente, ele está relacionado à ação penal. O Ministério Público, ele sempre teve um papel histórico relacionado ao combate ao crime, a processar pessoas que desviam dinheiro público, pessoas que praticam as corrupções, que praticam os crimes contra o patrimônio, os crimes contra as liberdades da mulher, ou as liberdades sexuais, os crimes contra a vida. Então, historicamente, o papel do Ministério Público sempre foi um combate incessante ao crime, buscar uma punição exatamente dessa ordem. A partir da Constituição de 88, e aí a senhora foi brilhante no comentário, o Ministério Público ele ganha outros tipos de atuação, que bem, na verdade, já antecede 88, mas 88 isso se torna um status constitucionalizado. Ampliou a ação do Ministério. Ampliou, e com base numa Constituição Federal. E aí o Ministério Público ele acaba atuando na proteção de outros direitos que são os chamados direitos massificados, os direitos de massa, os direitos da coletividade. E aí dá onde a reportagem de várias pessoas dizendo o Ministério Público é um órgão de proteção da sociedade. E é exatamente essa a grande função que tem o promotor de justiça. Seja numa atuação criminal, para trazer uma tranquilidade à sociedade, um sossego social, uma segurança efetiva que todos nós estamos esperando há tempo, como também em outros campos, buscando a proteção da cidadania, do meio ambiente, buscando implementar a improbidade administrativa, buscando a moralidade dentro do serviço público. Então, a atuação do Ministério Público é uma atuação atualmente muito vasta, né? E os colegas realmente têm, assim, com muito empenho, tentado implementar essa questão da proteção da sociedade. Agora, doutor, o que pode caracterizar uma omissão do Ministério Público a ponto de justificar uma ação penal subsidiária? Acredito que seja muito difícil. Por quê? Porque, na realidade, para caracterizar a inércia do Ministério Público, é necessário que ele realmente, com o perdão do trocadilho, reste inerte. Ou seja, que ele não ofereça denúncia, obviamente, que ele não requeira o arquivamento do inquérito, ou que ele não requisite minimamente diligências. Se nós recorrermos à jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, nós vamos ver que casos que chegaram à Corte nesse sentido, em regra, em todos eles foi demonstrado que não havia realmente a inércia do Ministério Público. Divergências de entendimento sobre qual o tipo de atuação, se deveria ter sido esta ou aquela, ou em que tipo de seara o Ministério Público deve atuar ou não, obviamente se tem, mas muito dificilmente. Se trata muito mais de uma questão institucional do que jurisprudencial e de algo que se reconheça. Pessoalmente, não tenho conhecimento de inércia do Ministério Público, ou seja, de uma não ação do Ministério Público. Agora, nós contamos com um sistema extremamente complexo, mas com muitos impedimentos em termos estruturais e de dificuldades, que obviamente faz com que o tempo das demandas se torne muito maiores do que aquilo que a vítima espera. É importante que o cidadão tenha conhecimento que o Ministério Público ele é submetido a um controle, como outras instituições também estão submetidas aos respectivos controles. A ação penal subsidiária talvez seja um grande mecanismo colocado à disposição do cidadão, e diga-se, um mecanismo democrático colocado à disposição do cidadão para que ele possa fiscalizar a atuação do promotor de justiça.
Porque se eventualmente o promotor de justiça ele deixa de agir, qualificando realmente a sua omissão, a sua inércia, é interessante que o cidadão saiba que ele, cidadão, ofendido pela situação criminosa, ele pode promover uma ação penal diante da inércia do Ministério Público. Acontece muito ou é raro, promotor? Eu tenho 10 anos de Ministério Público e nunca me deparei com uma ação penal subsidiária, né? São situações que posso qualificar como raras, mas nós não podemos admitir a hipótese que não exista ou que não possa acontecer. Mas é importante que o cidadão tenha conhecimento que há esse tipo de controle. É que, na realidade, o inciso específico, no local onde está posto, ou seja, no artigo 5º da Constituição, isso já traz um sinalizador desta garantia, ou seja, você, cidadão, você pode agir, é um direito, ser um direito fundamental. Então, somente esta sinalização já é importante dentro desse sistema. E vamos conferir mais algumas opiniões nas ruas, desta vez sobre a importância de denunciar sempre que houver um crime para provocar a intervenção da Justiça. A Justiça deveria tomar atitude contra isso, independente se alguém denunciar ou não, né, se ela souber. Mas então as pessoas têm que denunciar para que seja cumprida a lei. Todo crime tem que ser denunciado, se não for, como é que vai fazer? Como é que vai fazer nosso Brasil, nosso país? Tem crime acontecendo na cidade toda. Se a pessoa não fizer uma ocorrência, não tem como a polícia agir. Tem que denunciar sim. Eu estou de acordo que a pessoa deve denunciar sim. Doutora, pelas opiniões aí, dá para a gente dizer que as pessoas estão mais conscientes de que é importante denunciar? Eu acredito que as pessoas estejam mais conscientes ou cientes dos seus direitos. Necessariamente não significa que essas pessoas vão levar realmente ao conhecimento das autoridades os delitos cometidos. Nós sabemos que nós temos uma cifra oculta de delitos que é extremamente alta. Aliás, isso também é normal dentro de qualquer sistema, né? O doutrinador reconhecido Zaffaroni já disse, se todos os crimes forem efetivamente tipificados, se todos eles chegarem ao sistema, o sistema realmente não tem condição de dar conta deles. Agora, algo que é importante, no meu sentir, que seja discutido dentro deste tema maior que nos foi colocado, é de pensar exatamente quais são aquelas condutas que realmente precisam estar tipificadas. Quais são aquelas condutas que precisam realmente da proteção do Estado? Porque, nesse sentido, nós louvamos a decisão do Supremo em termos da Lei Maria da Penha, mas ainda, por exemplo, precisamos caminhar em termos de tipificação e repensar delitos como supressão de marcas em animais ser um crime de ação pública incondicionada e estupro ser uma ação ainda condicionada à representação. Então, mas isso não depende da atuação necessária, não depende da atuação específica, seja do Ministério Público ou dos demais, mas da modificação da própria estrutura do direito penal, isso no âmbito legislativo, né? O senhor concorda que é preciso repensar, promotor? Nosso sistema penal, ele é de 1940, nós tivemos avanços com isso, nós precisamos urgentemente colocar como prioridade a questão de segurança pública. E a segurança pública, ela depende de um sistema que atenda a isso. Levando-se em consideração que uma pessoa pratica crimes gravíssimos, às vezes crimes como de homicídio, que põe fim a uma vida humana. E às vezes você para e pensa que uma pessoa dessa pode ficar 2, 3, às vezes até 6 anos atrás das grades, ou às vezes em situações nem na penitenciária uma pessoa dessa chega. Então o sistema, ele é falho. O sistema de execução penal é falho. Nós precisamos urgentemente discutir isso de uma forma séria, para que se busque no futuro muito próximo uma segurança que é o sonho de todos. Agora, voltando a falar de ação penal privada. Caso que existem vários autores do crime, a vítima, ela pode escolher quem ela vai processar? Ela pode processar apenas parte dessas pessoas? Não. Isso não decorre ao bel prazer da vítima ou ela processar alguém conforme lhe aprouver. Não. Existe uma regra da indivisibilidade e aí, à medida em que uma pessoa praticou o crime, ela promove a ação contra essa única pessoa. Mas nós estamos diante de uma multiplicidade de agentes, ou ela processa todos, ou acaba se entendendo que ela está abrindo mão dessa ação penal. Não compete a ela escolher a seu bel prazer quem vai processar ou não. O sistema processual não admite isso. E quando envolve menor, doutora, muda alguma coisa? Na realidade, sim, nos casos específicos dessas ações, o menor ele tem uma representação,
para que promova ações no caso das ações privadas. No caso da ação que é incondicionada, ao Ministério Público, né, compete tomar as ações que forem necessárias. Existe um prazo para a pessoa resolver entrar com uma ação penal privada? Ah, com certeza. Nas ações privadas nós temos um prazo decadencial, né, de 6 meses, ou seja, a pessoa deve estar atenta a isso também. Ela não pode, daqui 1 ano, 2, 3, 20, ou seja, tomar uma decisão de que vão ingressar com uma ação penal. Nós precisamos pensar por um outro lado que ninguém pode estar com uma espada sobre a sua cabeça, e nesse caso a espada é a privação da liberdade, né, ou de restrições à sua liberdade. Portanto, é necessário que se tenha uma responsabilidade muito grande quando se trata com esse campo muito sensível, que é o campo do direito penal. Agora, só para a gente encerrar, então, que avaliação que vocês fazem da ação penal privada? É um instrumento que tende a desaparecer ou que tende a ganhar força? Numa sociedade em que as pessoas estão conscientizadas, têm um melhor nível de educação, existe a possibilidade dessas próprias pessoas moverem as suas respectivas ações penais privadas, pautado no seu respectivo interesse. Eu não diria que há uma tendência em extinguir uma ação penal privada ou eliminá-la totalmente do sistema. Em algumas situações, até se discute realmente se não seria o caso da própria vítima tomar a sua ação penal privada em situações relacionadas sem violência, sem grave ameaça, algum desfalque patrimonial que ocorre para a pessoa, se não seria o caso dela mesma decidir se ela quer levar adiante ou se ela não quer levar adiante esse tipo de ação penal privada. Hoje em dia, as esmagadoras hipóteses de crimes são de ação penal pública incondicionada. Mas há uma discussão, e não é de hoje, de que deve-se ampliar até mesmo as hipóteses de ações penais privadas. Então, eu acredito que não se trata aí de uma tendência de eliminação. Talvez uma grande discussão, até mesmo para ampliar para outras hipóteses. E a senhora, doutora? Na realidade, também concordo com o doutor Fabiano. Não creio que exista um movimento para a extinção da ação penal privada. Acredito que haja uma questão que é anterior a essa. É de se pensar exatamente quais são os bens jurídicos que queremos proteger. E, neste sentido, bens jurídicos, a vida, a dignidade sexual, enfim, são todos bens jurídicos que precisam de uma proteção efetiva do Estado. Outros, tais como contra o patrimônio, seja no caso do dano, seja no caso de uma questão financeira, esses podem ser resolvidos em outras esferas que não a esfera penal. Eu vou repisar a ideia de que precisamos utilizar com muito cuidado o sistema de justiça criminal a partir dos instrumentos que o direito penal e o processual penal oferece. Aumentar a segurança não significa aumentar o número de crimes. Aumentar a segurança significa ter uma ação efetiva com relação aqueles crimes que precisamos realmente que sejam combatidos, que precisam realmente de uma ação mais efetiva de todo o sistema, de absolutamente todo o sistema. Bom, e com essa constatação, nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutora Soraya Mendes, promotor Fabiano Rocha, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.